E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Nesse vídeo de hoje vamos continuar nossa aula de onde estamos aprendendo a selecionar os elementos HTML de algumas formas aqui no CSS, né, de algumas maneiras diferentes. Então, vamos lá, já estamos aqui, vou abrir a pasta do nosso curso, hoje é a nossa aula 16. Aula 16, vou até copiar aqui o mesmo conteúdo. Opa! Que é a maneira de selecionar com CSS, só que essa aqui vai ser a parte 3. Parte 3. Então vamos abrir aqui com o VS Code e vamos continuar nossos estudos aqui. Então hoje nós vamos ver mais 3 maneiras de selecionar e vamos começar pela maneira de filhos. Filhos.html. Como assim filhos? Vamos entender agora. Então vamos colocar aqui em português brasileiro. Colocar aqui o título filhos. Como assim filhos? Olha só, eu vou criar uma div com uma classe que eu vou chamar de div1. Dentro dessa div, eu vou colocar aqui, por exemplo, um parágrafozinho de teste. Um outro parágrafo de teste. E aí dentro dessa div, eu vou inserir uma outra div com a classe div2. E aqui dentro eu vou inserir um outro parágrafo de teste, tá? De teste. E vou deixar assim, que fica mais fácil de compreender, beleza? Então eu vou startar com um servidor aqui para a gente ver em tempo real. Então estamos aqui. Beleza? Então repara que, vamos colocar aqui só para identificar, né? Eu vou colocar, ó, teste div1. E aqui para dizer que vai começar do teste do div2, né? Para dizer que aqui começa do div1 e aqui do div2. Então quando eu quero formatar filho, eu estou dizendo o quê? Que eu quero formatar aqueles meus filhos diretos daquela tag. Por exemplo, se eu digo o seguinte, ó, e se eu quiser editar os parágrafos da minha div da classe 1, por exemplo, eu quero editar esses parágrafos aqui, ó, não esses aqui também. Eu quero editar apenas os parágrafos que são filhos, ou seja, diretamente filhos dele, porque perceba uma coisa, a minha div aqui é mãe, é a div1, né? Eu poderia até colocar aqui, ó, em vez de classe div1, mãe, né? Vou botar aqui, ó, mãe e minha div da classe filho. Só para ficar mais claro. Então, ó, repara que isso aqui é a mãe, e a mãe, ela é mãe de quem? Eu tenho esse parágrafo teste, esse outro parágrafo, e essa outra div também. Só que eu quero fazer uma edição apenas dos parágrafos que são filhos da mãe. Que são filhos da mãe. Então, olha lá, eu vou colocar aqui o style, e eu vou chamar aqui, ó, o seguinte. Eu quero editar da minha classe mãe, ou seja, minha classe mãe, os filhos parágrafos. Então, para eu dizer que eu quero editar os filhos, eu coloco um sinalzinho de maior. Fazendo isso, olha o que vai acontecer. Vou botar um color head. Então, ó, o que ele fez? Ele editou apenas os filhos diretamente da minha classe mãe. Beleza? Se eu quiser editar esses outros parágrafos filhos da classe filho aqui, perceba que esse aqui são filhos desse, né? Que consequentemente vão ser netos da mãe. Então, só para a gente entender melhor esse conceito, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, que minha classe filhos, todos os filhos parágrafos dela, eu vou chamar aqui, sei lá, um font size de 20 pixels. Então, ó, aumentei o tamanho da fonte, apenas os filhos desse classe filho. Beleza? Então, isso aqui é a formatação por filho. Repara uma coisa, eu vou inserir uma lista aqui dentro. Uma lista de itens. E a formatação não vai ser feita nessa lista de itens. Por quê? Porque eu mandei editar apenas os filhos parágrafos. Beleza? Então, se eu quiser editar, não, eu quero os filhos que são lista. Então aí, ó, ele colocou quem? A minha lista em vermelho. Ah, eu quero a minha lista e parágrafo. Então, lista, vírgula, parágrafo. Então, olha lá. Ixi, pior que ele colocou tudo, né? Já deu uma bugada aqui. Mas vamos deixar assim mesmo, então. Beleza? Porque agora vamos aprender uma nova forma, que é a forma de descendentes. Vamos escrever aqui, ó. Filhos vai fazer formatar por filhos
vai fazer a formatação apenas nos filhos diretos daquela tag específica. Utilizamos o sinal de maior, né, para chamar os filhos. Aí, além dos filhos, eu também tenho os descendentes. Então, se o filho é aqueles que são filhos diretos, né, os descendentes podem ser os netos também, né, como a gente viu aqui. Então, se eu quiser, ao invés de dizer que eu quero os filhos da minha classe mãe, então eu vou chamar aqui da minha classe mãe, eu quero todos os descendentes parágrafos. Basta dar um espaço e ele vai editar qualquer parágrafo que faça parte da minha classe mãe. Então ele vai editar o quê? Todos os parágrafos. Deixa eu já startar o servidor desse documento, né? Então aqui, ó, descendentes. E olha, eu vou dar aqui nesses documentos um text indents. Não, dá um text align center. Então o que aconteceu? Ele centralizou todos os descendentes parágrafos, olha lá. Ó. Esses são parágrafos, esses são parágrafos. Então, qualquer descendente parágrafo que esteja dentro da minha classe mãe, ele vai aplicar a formatação, beleza? Filhos, apenas os diretos. Descendentes em todos as tags que fazem parte daquela estrutura. Beleza? Simples assim. Então, vamos colocar aqui, ó. Descendentes. Vai fazer a formatação em todas as tags que estiverem dentro daquela especificada, que no caso aqui é a classe mãe, né? Beleza? Então ele vai aplicar uma formatação aqui, ó, em todo mundo. Beleza? Esses são os descendentes. E para a gente fechar essa nossa aula de hoje, nós também temos a seleção por atributo. Como assim por atributo? Olha aqui, vamos dar uma olhadinha. Então, por atributo, eu vou dizer aqui, ó. Atributo. Por exemplo, eu vou colocar aqui... Vamos pegar a mesma estrutura. Só que... Não, vou deixar isso, não vou botar uma outra estrutura. Eu vou pegar, por exemplo, o meu link. E o meu link tem o atributo href, né? Então, sei lá, eu vou chegar aqui, ó, e dizer que o meu link. Vamos colocar isso aqui com o Larv Server, né? Lembrando que, ó, o link, ó, ele virou um formato de link. E ele vai mandar para onde esse meu href mandar aqui, ó. Então, se eu colocar aqui que eu quero que ele mande para, sei lá, para o site do Google, tem que botar http, tem que botar todo o protocolo, né? www.google.com. Então, quando eu clicar em link, ele vai mandar para o site do Google, beleza? O href é a referência para onde esse link vai ser enviado. Beleza. Então, eu quero editar o elemento através do atributo. Pode ser por aqui mesmo, ó. Eu vou chamar aqui a minha tag A, certo? E eu quero chamar a que tenha o atributo href igual. Eu posso dizer igual, posso dizer de várias formas aqui. Eu quero pegar aqui a minha tag que tem o atributo href, por exemplo. E eu vou dizer que nesse atributo href, eu vou colocar aqui que eu quero, sei lá, uma font size 50 pixels. Então, ó, o meu link que tem o atributo href, ele fez essa formatação. Beleza? Através aqui do atributo href. Mas existem vários outros tags, vários outros atributos que podemos chamar aqui também. Como, por exemplo, eu quero que, sei lá, elementos que comecem com alguma coisa. Então eu posso dizer o seguinte, ó, meu href, bota um sinal de circunflexo que comece com... tá começando com HTTP, né? Vamos criar outro link aqui, ó. Vamos duplicar aqui, vamos criar um outro link. Só que esse link vai para uma coisa específica, só um teste, tá? Então vamos mandar aqui, ó, lá pro US, por exemplo. Então, que comece com US. Então, o que vai acontecer? Opa, bugou aqui, pera aí. Deu uma mensagenzinha de servidor.
Ah, deve ser por conta desse link US aqui, será? Tá bugando? Deixa eu ver. Não. Pera. Link, beleza. Então eu vou criar aqui um outro A com link 2. E esse link 2 vai para o US, por exemplo. Ah, ele já aplicou a formatação, né? Ó. Então, o meu HRF que começa com o US, ele vai fazer essa formatação aqui. Beleza? Então, nós podemos fazer dessa forma aqui também. Eu também ainda posso colocar o seguinte. Se eu tenho da mesma maneira que começa, eu posso também dizer com que termina. Então, por exemplo, o meu link que tem o HRF, que termine, olha só, termine, é um sinalzinho de cifrão, que termine com, vamos colocar aqui, teste, por exemplo. E aí vamos criar aqui um link que tenha o HRF, que termine com teste. Então, www.gtt.test, por exemplo. Bora ver. Então, vou aplicar aqui, ó, nesse meu link 3. Tá aqui o link 3, né? Vou passar aqui uma tag BR, que é uma tag de quebra de linha, ó, pra ele quebrar a linha. Então, meu link 3, eu vou colocar, sei lá, um font size de 100 pixels. Olá. Então, terminou com o teste, ele fez isso, beleza? E além de ser com que começa, com que termina, eu também ainda posso perguntar para ele que tenha alguma letra ali no meio, alguma palavra no meio. Então eu posso dizer também o seguinte, ó, o meu link que tenha o href, que no meio dele, sinalzinho de asterisco, tenha, sei lá, YouTube. YouTube. E aí vamos criar aqui um novo link que tenha, sei lá, qualquer coisa aqui, né? Mas no meio dele, ó, tem YouTube. Então, link 4. Então, link 4 aqui, vamos dar uma BRzinho. Beleza. Então, que tenha YouTube no meio da palavra, né? Então, os que tem YouTube, eu vou colocar, sei lá, um font size de 200 pixels. Então, olha lá, ele colocou meu link 4 com 200 pixels, né? Porque ele tem YouTube no meio da palavra. Então, eu posso botar o que eu quiser, né? Color, heads, enfim, o que for necessário aqui. Beleza? Então, vamos anotar aqui, ó. Selecionar. Seleção por atributo. Atributo. Vai selecionar aquela tag com o atributo especificado, né? O atributo que for especificado. Então, quando se tem um circunflexo, quero as tags que comecem com o que foi especificado. Vamos copiar o textinho, vamos aproveitar ele. Quando se tem um cifrão, quero que as tags que terminem com o que foi especificado. E quando eu coloco um asterístico, quero as tags que tenham no contexto aquela palavra que foi especificada. Beleza? Então, quando eu coloco aqui o asterisco, eu quero algum que tenha no meio ali. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo, a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar um comentário, tá? É muito importante aqui você se esforçar para tentar entender, beleza? Porque você pode reparar que aqui eu estou passando a teoria, mas só tem uma maneira de aprender isso aqui, que é praticando. A gente vai ter mais aulas práticas aqui, vou passar atividades também, mas só depende de você, beleza? Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui e comentar caso tenha ficado alguma dúvida ou se também tiver algo a acrescentar, beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos ver aqui mais algumas formas de selecionar, beleza? E depois vamos voltar para o nosso HTML também. Então, nos vemos na nossa próxima aula.